Eu vim sem relógio, mas deixaram aqui, sacanagem. Eu quero compartilhar nossa história rapidamente. Não é? Eu sou natural de Anápolis, Goiás. Alguém já foi nessa cidade? Anápolis, Goiás? Só minha esposa. Glória a Deus, eu também. Glória a Deus. Do ladinho de Goiânia, nossa família estava... Fiquei com frio. Logo já esquenta de novo. Nossa família estava morrendo, literalmente. Uma tia foi enviada para abrir uma igreja em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Você já deu glória a Deus pelo crente que tem na sua família? Hoje é impossível uma família de primeiro, segundo, até terceiro, quarto grau, você não tem um crente de joelho por você. Se não fosse um crente de joelho na minha família, certamente eu não estaria aqui. E aí, nossa família acompanhou ela. Vem com a gente. Nós estamos indo para um novo desafio. Depois, mesma história. Minha tia foi enviada para Balneário Camboriú. Minha família destruída. Vem com a gente. E ali meu pai sentiu que seria a terra onde essa semente que ele tinha iria frutificar. No caso era eu. E ali então a minha vida começou muito cedo. Desde os meus 11 anos de idade, fui apresentado às drogas. Com 12 para os 13 anos eu fui preso por outra coisa. E aí entrei na vida do crime, na vida do tráfico. Mexi com inúmeras coisas, as quais eu não tenho orgulho de falar, mas é um testemunho para a honra e glória de Deus, de que um dia Jesus Cristo me encontrou. Pode assistir, está lá na internet. Mas o que mais me chama a atenção na minha história é que no dia 14 de novembro de 2014, há 8 anos atrás, eu tomei uma decisão. E essa decisão foi de abandonar tudo que eu estava vivendo. Eu já tinha tentado fazer de tudo, eu já tinha, enfim, vivido de diversas formas, né? Comecei a trabalhar muito novo também, por mais que me envolvi com algumas coisas erradas. Tive que começar a trabalhar por conta de necessidade mesmo, né? E aí tudo que você imaginar, já trabalhei em loja de brinquedo, no camelô, em loja de marcenaria, tudo. Trabalhei do que eu precisava e ainda, né, minha renda extra no mundo de fora. Enfim, e por que eu estou contando isso para vocês antes da minha palavra? Porque eu encontrei Jesus nessa data que eu te disse, e tudo mudou. Quando eu encontrei Jesus de verdade, eu tomei uma decisão de abrir mão da vida que eu tinha. Só que muitas vezes a gente pega esse lema do passado e carrega para justificar coisas que a gente tem que tratar dentro. Senti de falar isso aqui na igreja nessa noite. Muitas vezes a gente pega o que nós passávamos, e quando a gente tem uma situação no nosso caráter, na nossa família, a gente usa o que a gente vivia. Poxa, mas eu não tive uma família estruturada. Poxa, mas a minha família era também envolvida com as drogas. Poxa, né? Talvez está olhando para mim assim, até pensei, nossa, eu vou com esse casaco de novo, mesmo que eles fizeram a arte lá, eles vão pensar que é o mesmo casaco, na verdade é o mesmo. É outro não. Bem, que parecido com a foto, né? Nossa, é o não mesmo. Mas às vezes você julga muitas pessoas e pensa, poxa, fulano teve uma oportunidade que eu não tive. A gente sempre pega o que a gente viveu para ser de contexto com aquilo que a gente não tem coragem para viver. Faz sentido? Vou te explicar. Hoje, eu sou muito feliz com a vida que eu tenho, com a esposa que eu tenho, o filho que está vindo. Mas se você olhar para o meu passado, pegar lá o meu livro da vida e começar a ler tudo que eu passei, que a minha família passou, eu teria motivos os quais você não conseguiria me questionar do porquê eu não quero ter uma família. Não, porque eu passei por isso, porque eu passei por aquilo, porque a minha história foi assim, porque eu não tive tal privilégio. Ao olhar para essa piscina aqui na minha frente, eu lembro do dia do meu batismo, no dia 12 de dezembro de 2014, aonde eu entendi de verdade que ao ser sepultado, ao publicamente nascer de novo, eu entendi que não importa o que passou, o que importa é que ter encontro com o sangue de Jesus não me faz ser o Vinícius que não tinha uma família, o Vinícius que não tinha privilégios, o Vinícius que não nasceu numa família X ou Y, me faz ser o Vinícius criado por Deus, trago por Ele até aqui, redimido, lavado pelo seu sangue, para que tudo pudesse ser feito novo. A Bíblia
os filhos de Deus. E um filho se manifesta quando ele deixa o seu passado humano e recebe o seu presente celestial. Então tudo começou a acontecer. Eu tenho o testemunho que eu gosto de contar, pastor, não é quando eu não era crente, mas quando eu me converti. Eu me enfiei de cabeça no ministério, num lugar onde tantas coisas aconteceram, mas um dia eu entendi que Ele me chamou, que Ele colocou sobre mim uma palavra, que sobre mim estava o seu poder. Nisso, idade não pode se questionar, lugar não se pode se questionar. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus está me falando aqui que tem gente se achando velha demais para viver aquilo que Deus tem, ou outros achando, não, eu sou muito novo. Quero dizer para você que a terra aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, e essa manifestação se dá quando você decide viver aquilo que Ele tem para você. Em Deus não tem tempo perdido, meu querido. Ele pode fazer em um dia o que você não viveu em 30. Você crê nisso? Para isso nós precisamos viver uma vida em adoração. Esse é o tema da minha mensagem. Uma vida em adoração. O que nós estamos fazendo aqui até agora? Nós estamos adorando a Deus. Nós estamos adorando a Deus através dos nossos louvores, como o pastor disse. Ele habita no meio dos louvores porque é a adoração. Nós adoramos a Deus através das nossas finanças. Posso ouvir um amém? Amém. Já que não sou eu que vou fazer momento de dízimos e ofertas, deixa eu falar um negócio para você. O seu dinheiro, ele pode estar dentro do seu bolso, mas ele não pode estar em cima de você, tem que estar debaixo dos seus pés. O seu dinheiro serve para você ser mordomo dele, não para ele te dominar. Ou até quando você vai negociar o seu chamado por conta de dinheiro? Ah, me trouxe aqui, eu vou falar que Deus quer falar com a igreja nessa noite. Deixa eu falar para você, nós estamos vivendo o pior momento financeiro das nossas vidas. Por trabalhar muito cedo e ter uma carreira de sucesso na moda anos atrás, eu experimentei do dinheiro, eu sei o que é. Meu querido, nós colocamos coisas para que Deus não possa fazer. Deixa eu falar da minha vida. Quando falaram para mim, vai abrir uma igreja em Balneário, eu falei, Deus, como assim? Nós não temos recurso, nós não podemos. Olha o que o Senhor está fazendo. Deus olhou para mim e falou assim, você vai preferir a carroça ou a presença? Está lá em 2 Samuel. Você depende da carroça para fazer ou depende da presença para executar? Quantas vezes você já falou, não, quando eu tiver, quando eu puder, eu vou fazer, quando eu tiver, eu vou ofertar, quando eu tiver, eu vou dar. Não, nós temos que entender que temos tudo nele, e quando entendemos que temos tudo em Deus, nós apenas exercitamos o músculo da fé. O que é? A certeza das coisas que os meus olhos não podem ver, mas o Senhor está fazendo. Eu falei, não, Deus, poxa, deixa eu contextualizar para você essa questão da carroça, só para você entender o que eu quero falar. Ano passado, eu rodei entre Balneário e Curitiba, para Iverela e tudo mais, ela morava lá. Em 5 meses, 20 mil quilômetros. E uma dessas viagens eu tive um acidente quase fatal. Nós perdemos nosso carro. Então começamos a depender dos irmãos e da igreja e de carona. Quantos já pegaram a carona com alguém aqui? Dá uma glória a Deus. Quantos deram já carona para alguém da igreja? Aleluia. Continua, irmão. Às vezes você não sabe o que você está fazendo. Então nós, nesse momento de dependência, nosso pastor falou, tem que ir para Balneário, abrir uma igreja lá. Eu, tá bom. Então eu preciso de um carro, preciso de várias coisas para fazer isso. E o Espírito Santo falando no meu ouvido assim, ó, você precisa de uma palavra. Aí eu, opa, a palavra eu já tenho. Deixa eu testemunhar para você. Primeiro mês, nós precisamos ir para lá. Uma pessoa chegou pra gente e falou assim, ó, a família tem um carro aqui, pode pegar para fazer a viagem, vai e volta. Tá ótimo. Já tenho como ir a primeira vez. Tá perfeito. A Bíblia diz, dai-nos o pão nosso de cada... Por que o pão nosso de cada dia? Porque se Deus está me dando um pão para comer hoje, eu vou comer hoje. Eu não vou cortar metade dele e deixar para amanhã comer do que amanhã não vai ter.
Se Ele vai me dar o pão de hoje, Ele também vai me dar o pão do amanhã. Próxima viagem, vamos dar uma carona para você, a gente vai para lá. Falei, olha, a igreja começando, cara. Segundo mês, a pessoa fala assim, olha, eu queria muito prestar meu carro para você, mas faz o seguinte, vai lá na Localiza, aluga um carro por um mês. Eu falei, olha, o pão não veio um dia, veio 30 dias agora. Tá quase um pacote de bisnaguinha. Eu vou ter que voltar aqui, eles riem das minhas piadas, cara. Na minha igreja eles não riem. Obrigado. Mas é verdade. Estamos no 3º mês, uma pessoa me ligou e falou, ó, pega metade, me passa metade, contra metade Deus vai prover. Deixa eu falar um negócio. Quantas vezes você já impediu o fluir de Deus por conta de um recurso que você acha que não tem, se Deus é o dono do ouro e da prata? Quantos aqui precisam que essa semana aconteça um milagre? Você está esperando uma resposta, você está orando por algo? Levanta a mão. Eu também, fica a sua mão levantada, nós vamos declarar como família aqui. Nós não somos uma família de fé? Ora comigo e fale, Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata, e só o Senhor pode fazer. Amém? Deus, Ele faz. E aí passamos por várias situações, investimos uma quantia em recursos, perdemos tudo. E sabe para que servem essas coisas? Para ver o nosso coração. Mais importante de tudo é que a presença continue conosco. Não sei como vai ser daqui para frente, mas eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu também sei que foi Ele quem fez esse casamento e Ele tem cuidado. Eu sei que é Ele que tem nos dado esse filho ou essa filha, e Ele quem vai prover. O meu papel é só ser um pai que aponta para o bom pai, um pastor que aponta para o bom pastor, um marido que aponta para o bom marido. Em Cristo Jesus nós temos a suficiência de todas as coisas, amém? Fechando parênteses, o que eu queria dizer, nós precisamos ver uma vida de adoração, nos louvores, nos dízimos e ofertas, como eu estava falando, no dia a dia. Mas viver uma vida em adoração não é só se prender em um estilo de vida, no estilo musical. Não, eu vou viver uma vida de adoração. Viver uma vida de adoração é entender que existe uma canção nos céus sendo declarada por nós. É saber que ter uma vida de adoração é adorar a Deus em tudo que eu faço. É adorar a Deus na verdade. É adorar a Deus na integridade. É adorar a Deus na humildade. Uma vida em adoração. Ter uma vida em adoração é adorar a Deus com ousadia. Esse lugar é um lugar de ousadia. Ousadia. Eu vou, eu posso, eu consigo, porque Deus está aqui. Ter uma vida em adoração é também adorar a Deus com temor, sabendo que em Deus as coisas são santas. Adorar a Deus é adorar a Deus também no seu caráter. É também adorar a Deus nas suas atitudes. É também adorar a Deus nas suas finanças. Ter uma vida em adoração é em tudo que eu fizer, tudo que eu possa fazer, assim melhor falando, eu vou fazer uma pergunta dentro de mim: eu consigo dar um glória a Deus após ter feito isso? Ah, não consigo. Não é uma vida de adoração. Ah, eu consigo. Eu fui íntegro. Eu andei na verdade. Eu erro, mas eu entendo que Deus pode me ajudar. Eu consigo dar uma glória a Deus. Eu consigo dar um amém após fazer algo. Viver uma vida em adoração é você pegar tudo que faz e ver se Deus é glorificado através da sua vida. Afinal, se um dia você recebeu desse amor, eu quero te dar um recado: as nossas vidas só servem para que Jesus possa ser visto na nossa história e que pessoas sejam abençoadas. Afinal, o evangelho não é um evangelho egoísta. Porque se fosse, não seria evangelho. O evangelho começa em mim para terminar no próximo. Posso ouvir um amém? Não precisa me responder, mas o evangelho que te alcançou parou em você. Porque uma vida em adoração certamente é uma vida onde nós entendemos e compreendemos que se um dia esse amor me alcançou, pode ter certeza que
vai alcançar o próximo. Ou você, quando toma um bom café, assim como eu gosto. Nesse frio hoje eu tô meio cheio de cafeína, eu tomei de manhã, tarde, antes de vir para cá, tá frio. E eu gosto de oferecer um bom café para quem eu amo. Eu gosto de oferecer uma boa comida para quem eu amo. E se eu amo Jesus, eu ofereço esse Jesus? Ou quando as pessoas olham para mim e falam o seguinte: você é um traidor, um mentiroso. O problema não é que as pessoas vejam você por aquilo que você faz, é quando as pessoas veem você por aquilo que você depende. Eu posso ser o pior de todos nesse lugar, mas uma certeza eu tenho, minha esposa pode comprovar. Por mais que eu erre, eu sei de quem eu dependo. Por isso eu não tenho vergonha de anunciar esse amor que me alcançou. Assim o evangelho começa a fazer um pouco mais de sentido. Deixa de ser só literal. Mas existe uma passagem. Vamos ler a Bíblia, amém? Pensou que eu não ia ler a Bíblia, né? Vamos ler a Bíblia. Existe uma passagem que me chama muita atenção, e nessa passagem existem mistérios, segredos de Deus, para nos ensinar tantas coisas. Quantos aqui já leram e, poxa, do nada você vê algo ali? Meu querido, a Bíblia, ela não é só um manual para um estilo de vida, mas ela é um livro cheio de revelações da parte dos céus para a terra. Por isso não devemos parar. Enquanto eu lia Mateus 2, do 10 ao 11, algo me chamou a atenção. Estudando sobre adoração, falando sobre adoração, falando lá em Balneário Camboriú sobre adoração. Acho que nessa quinta-feira aqui eu vou falar um pouco sobre isso também. Isso está dentro de mim, porque eu creio que, assim como já foi falado, existem ativações dos céus para nós, momentos espirituais, melhor corrigindo, momentos que aos nossos olhos podem ser naturais, mas que para Deus é espiritual, aonde nós tomamos uma decisão através de uma liberação. Nós podemos compreender que se eu tomo uma decisão, o meu destino ele está ali, mas se eu tomo uma decisão, eu posso mudar o caminho, e essa mudança pode mudar a trajetória da minha vida. Olha o que está escrito, Mateus 2, do 10 ao 11. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e imenso júbilo. O que é isso? Que estrela é essa? Aqui os reis magos viram uma estrela passando nos céus, e essa estrela anunciava que o Salvador nasceu. Jesus nasceu. Então, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Preste atenção, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. O rei, ele ainda era um bebê, mas eles já sabiam que era um rei. Preste atenção em algo que eu quero te dizer. Os reis magos, assim chamados, os magos, estiveram na presença de outro rei, e aquele rei era bebê, e mesmo assim se prostraram. Deixa eu fazer uma pergunta, hoje eu vim mexer com você. Você está na presença de vários bebês, coisas que estão começando na sua vida, mas você está esperando ele se tornar um homem de 30 anos e falar que o nome dele é Jesus para o adorar? Existe uma chave nesse versículo, eu quero passar isso para você. Prostrando-se o adoraram. Quando eu me prostro a algo, eu então ofereço uma adoração sincera. Eles não chegaram dizendo o seguinte: olha aqui, ó, nós somos reis, ele também, e rei entende linguagem de rei. Não! Provavelmente Jesus estava como alguns nenenzinhos aqui, no colo, chorando, na manjedoura. Ele não estava falando sobre as coisas do pai dele, ele só tinha vindo à terra. Então, uma coisa que eu quero te falar: quando você está na presença de outro rei, você reconhece o sacerdócio e o reinado dele. A Bíblia diz que nós somos como reis e sacerdotes na terra, e você continua tratando o seu irmão como escravo. Os magos não fizeram isso. Eles viram o rei. Olha só essa chave, eles se prostraram ao rei. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Eles se prostraram ao rei. Depois que eu me prostro, eu adoro.
Quando eu me prostro, eu adoro, eu ofereço uma adoração. Depois ele encontrou a satisfação, a alegria da salvação. O que é? Eu me prostrei, eu adorei, e agora eu vou oferecer o meu melhor: ouro, incenso e mirra. Quando nós nos prostramos na presença do Rei dos Reis, nós não vamos de mãos vazias. E aí, após isso, nós encontramos e passamos a viver a plenitude de Deus. Por quê? Para que a glória de Deus seja vista em mim. Olha só, eu comecei dizendo para você que quando eu me prostro, eu adoro. O primeiro ato deles foi se prostrar, e o último foi ver a glória de Deus neles. Viu que não termina em nós? O que eu quero te dizer nessa noite é que naquilo que você se prostra, você depende. Naquilo que você se prostra, você depende. Se eu me prostrar à doença, eu vou ser dependente dela. Se eu me prostrar ao vício, eu vou ser dependente do vício. E a minha vida vai ser uma vida de adoração a isso. A prova está na Bíblia, em Mateus 4, do 8 ao 11, onde o diabo leva Jesus para ser tentado. Então, a partir do verso 8 diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Só que a conta de Jesus é diferente. O diabo está falando para Jesus: se você se prostrar, eu vou te dar. E Jesus está falando o seguinte: ei, você não está entendendo nada. Eu vou me prostrar e eu vou dar tudo aquilo que a humanidade necessita. O quê? O contato que eles perderam com o meu Pai por conta do pecado. Pois eu vim vencer o pecado, eu vim vencer a morte, e em mim eles encontrarão a ressurreição da vida. E a Bíblia continua dizendo: então Jesus lhe ordenou: retira-lhe Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele lhe darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que viram os anjos e serviram. Toda vez que você rejeita o diabo, ele sai por uma porta e por outra entra anjos servindo a sua vida com aquilo que você necessita. Só que muitas vezes nós nos prostramos ao diabo. Nossa, que forte, né? Você sabe que é. Quantas vezes eu e você já decidimos pela proposta em vez da promessa? Quantas vezes isso já mexeu em nossos corações? Não é só na série da Netflix que acontecem esses golpes, não, meu amigo. A corrupção começa nos sentimentos e nos pensamentos que só eu e você sabemos. Mas quando eu declaro: Satanás, arreda-te daqui, anjos entram por aquela porta dizendo o seguinte: eu dou para você aquilo que você precisa. E o que é? Muito mais que dinheiro. Dinheiro não é nada perto de uma saúde, perto de um emocional, perto de uma vida firmada e centrada na vontade de Deus. Fala comigo: eu rejeito Satanás. Espere os anjos te servir, pois quando nós rejeitamos a Ele, os anjos trabalham a nosso favor. Posso ouvir um amém? Êxodo 34:14 diz assim: porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus é zeloso. O que isso quer dizer? Que nós temos um Deus que cuida de mim e de você, que zela por aquilo que nós estamos vivendo. Eu sou muito preocupado com a minha esposa, mas Deus é mais. Eu estou muito preocupado com o meu filho ou a minha filha, mas Deus é mais. Eu me preocupo com a igreja que nós estamos abrindo lá, mas Deus se preocupa mais, porque Ele é zeloso com tudo aquilo que Ele nos deu. Nós só somos mordomos nessa terra. Deus está falando com alguém aí? Eu acabei de dizer: se nós prostrarmos à doença, vamos depender dela. Se prostrarmos ao vício, vamos depender do vício. Mas e se nós decidirmos de fato nos prostrarmos a Deus? Passaremos a depender completamente daquilo que Ele tem para nós. A Bíblia diz em Salmo 29, do 1 ao 4: honrem ao Senhor, seres celestiais, honrem ao Senhor por sua glória e força,
Honrem ao Senhor pela glória do seu nome. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. A voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória troveja sobre o intenso mar. E o Senhor fala, e a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Amém? Coloca de novo no verso 1. Vamos ver como diz essa versão. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Oferecendo adoração a Deus. Verso 2. Dai ao Senhor glória. Algumas versões vão falar louvem, outras vão dizer honrem. Aqui está falando dar glória devido ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Deixa aqui nessa passagem. Pode deixar no 3, por gentileza. Quantas vezes nós falamos o seguinte: eu vou depender de Deus, mas eu não estou escutando a voz de Deus. Eu vou depender de Deus, mas eu não estou vendo Deus fazer na minha vida, Deus falar na minha vida. Aqui também tem uma chave poderosa de Deus para nós. Quando nós honramos a Deus, louvamos a Deus, entregamos o que Ele tem, Ele fala conosco com a sua voz de trovão. Faz assim, ó, no seu ouvido. Deus, Ele fala o tempo todo. Através do irmão que está do seu lado, através de momentos como esse, através do seu secreto, a voz de Deus não está silenciada, meu irmão. Por isso continue honrando a Deus, continue falando com Ele. Com o que eu me prostro, vou me prostrar, eu dependo. E quando eu dependo de Deus, a voz de Deus é maior do que todas as outras vozes que falam coisas que não fazem sentido a meu respeito. Quando eu dependo da doença, a voz da doença fala quem eu sou. Quando eu dependo do meu vício, a voz do vício fala quem eu sou. Mas quando eu dependo de Deus, é Ele quem diz que eu sou. E a Bíblia fala que nós somos a imagem, a semelhança do Deus Todo-Poderoso. E se isso é verdade, existem coisas que estão em nós que não podem mais ficar. O entendimento de que você está portando a presença de Deus é o suficiente para você entender que a presença com aquilo que está tentando roubar você da mesma não pode mais ficar. A libertação se dá quando o entendimento é transformado. Como que eu faço para obter isso? Crendo. Em João 4, 23 a 24 está escrito assim: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Ah não, pastor, eu acho que na minha vida não tem como. Eu estou vivendo um deserto, estou vivendo tempos difíceis. Em Isaías 43, do 19 a 21, diz assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto, nos rios e no ermo, os animais do campo me glorificarão, e eu também colocarei água no deserto, nos rios e no ermo, para dar de beber ao meu povo, o meu povo escolhido, o povo que eu formei para mim, para me adorar. Se você acha que está vivendo o deserto da parte de Deus, não interessa a forma que você está vivendo, o que importa é que Ele pode colocar rios de águas vivas através desse deserto. Deus pode florescer, frutificar, fazer infinitamente mais. Nós estamos buscando uma água que nos dá sede, mas ao encontrar a mulher samaritana, Jesus fala para ela: não importa se você é considerado uma prostituta, se você tem 5 e agora 6 maridos, se as mulheres não ficam perto de você porque você é considerada impura, o que interessa é que agora eu vos apresento uma água a qual você nunca mais terá sede, e um pão o qual você nunca mais terá fome. E essa é o resultado de uma vida em adoração com Cristo Jesus. Quando eu me
me prostro a Ele, eu adoro a Ele, e tudo aquilo que eu preciso Ele derrama sobre mim, porque a minha vida está prostrada a Ele, a minha vida está aos pés de Jesus. Eu quebro o vaso, eu quebro o perfume, eu dou o melhor aos pés de Jesus, porque quando eu me prostro, eu adoro, e quando eu adoro, a resposta dos céus é entregar sobre a minha vida o que a Bíblia diz em Efésios 1:3, nós estamos assentados com Cristo Jesus e somos cordeiros com Ele, então tudo que Ele tem nós temos vida, somos libertos, somos redimidos, somos restaurados. Deus, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e sobre a minha vida e sobre a sua vida pode estar um deserto, eu posso estar olhando para a carroça e não estar olhando para a presença, mas Deus, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. E nessa noite eu quero dizer para você, se você não tem perspectiva, não consegue mais viver uma vida em adoração, chega, essa é a noite aonde você coloca uma pedra nessa história e nasce de novo no seu entendimento. Eu posso ouvir um amém? Se nós como crentes não nascermos de novo naquilo que estamos estagnados, nós vamos fazer parte apenas de uma estatística. É mais um. Não tem como ser mais um se eu sou filho de Deus, e aquilo que Ele derramou sobre a minha vida, eu sou responsável para fazer isso acontecer. Eu não consigo, eu não posso, não tenho como, mas Ele consegue, Ele pode, Ele faz acontecer. Você crê nisso? E aí, será que nós conseguimos dar um glória a Deus? Esse é o reflexo de uma vida em adoração. Deixa eu ler para você o que significa adoração no original. Vamos lembrar então? Quando eu me prostro, eu adoro, eu ofereço adoração. E o que é adoração? Olha o significado. Significando beijar como um cachorro que lambe a mão do seu mestre. Beijar a mão de alguém em sinal de reverência. Entre os orientais, cair de joelhos e tocar o chão com uma profunda expressão de reverência. Ajoelhar-se, prostrar-se, prestar homenagem ou reverência a alguém, seja para expressar respeito ou para suplicar, usado para reverência a pessoas e seres de posição superior aos sumos sacerdotes. Nesse caso, nós não somos o mestre cujo cachorro lambe a mão. Adoração é quando eu pego a mão do mestre e sem vergonha nenhuma, como um cachorro, eu me humilho, sabendo que quando eu me humilho na presença dele, quando eu me prostro, quando eu me entrego, tudo aquilo que está dentro de mim, que me desabona, vai embora. E a glória de Deus é vista em mim. Uma vida de adoração é confiar na palavra de Deus. Eu já estou indo para o final, mas antes de terminar essa mensagem, quero dizer para você que isso é adoração. Não existe definição. É sim adorar a Deus nos louvores, nos recursos, na palavra, no seu trabalho, é uma vida em adoração. Mas mais do que isso, uma forma de adorar é confiar na palavra de Deus. Eu quero usar o exemplo de um homem que me inspira muito. E esse homem confiou na palavra que Deus tinha para ele. A Bíblia diz em Gênesis 5, do 28 ao 29, o começo da história desse homem de Deus. Lameque viveu 182 anos, gerou um filho e pôs o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Noé tem uma história que nos inspira muito, e certamente você já deve saber que eu vou falar da arca, daquilo que Deus falou para ele: construa uma arca. Assim como você pode olhar para o pastor de vocês e olhar o seguinte: Deus deu uma palavra, ele construiu essa arca. Só que muitos, assim como eu entrei aqui hoje, fui inspirado. Eu não vi os processos que ele passou e tem passado para que esse lugar esteja de pé. Eu não faço ideia da sua história. Eu devo conhecer no máximo 5 pessoas aqui dentro.
Eu não sei da sua rotina de igreja, da vida que você tem com Jesus. E aí nós estamos acostumados a entrar e ver e apenas bater palma para a arca e não perceber que essa arca foi construída com muito suor. Nós temos esse costume de olhar tudo aquilo que Deus faz na vida de alguém, nós queremos também, mas não estamos dispostos a passar por um caminho que passaram. Faz sentido aí? Então a história de Noé me inspira muito, porque Deus me deu uma palavra e Deus te deu uma palavra, amém? Você crê nisso? Em Gênesis 6 começa então a ficar um pouco mais visível o que Deus esperava de Noé. Lembra que Lameque disse que esse seria aquele que iria nos livrar de toda maldade? Passam-se anos entre Gênesis 5 e 6. E a Bíblia continua dizendo: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra e do homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de ter feito. Imagina Deus olhar para um povo e se arrepender. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém? Deus, antes do nascimento de Noé, já escreveu a história de Noé. Noé foi chamado para algo. A vida de Noé era uma vida em adoração a Deus. Ele andava com Deus. Deus está prestes a acabar com toda a humanidade, mas Ele encontra um justo. É óbvio que aqui está falando de Jesus. Quando o mundo estava perdido para o pecado, Ele enviou o seu melhor, o seu Filho, para redimir toda a humanidade de tamanha maldade, coisa que nós jamais conseguiríamos pagar. Cristo Jesus pagou em nosso lugar. A história de Noé também é uma tipificação disso. Mas o que eu quero dizer para você, Deus ele deu uma palavra para Noé, na continuidade, eu não vou ler por conta do tempo. Construiu uma arca, deu as medidas da arca. Imagina Noé construindo aquela arca, as pessoas passando e falando o seguinte: jamais caiu um pingo de água dos céus, o que esse homem está fazendo? E Noé falando o seguinte: eu tenho a palavra de Deus. Eu tenho a palavra de Deus. Não, vocês vão para Balneário Camboriú, lá já tem muita igreja. Não, eu tenho a palavra de Deus. Não, vocês vão continuar aqui em Pinhais, olha tudo que acontece nesse lugar, olha os desafios de pessoas, finanças. Não, eu tenho a palavra de Deus. Quantas vezes você negociou uma palavra por pessoas que têm inveja daquilo que você está vivendo? Quantas vezes você negociou uma palavra por não entender que Deus pode cumprir isso na sua vida? Não, Noé, para com isso. O que você está fazendo, cara? Para com isso. Está construindo uma arca. Olha aí o desmatamento. Não, Noé, para com isso. Não, Noé. Não, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Eu queria estar lá para ver todos aqueles que julgaram Noé quando cai do céu uma gota de água. Para muitos, uma gota. Para Noé a resposta: vai chover. E tudo que eu estou fazendo aqui faz sentido. Vem, manda os animais, entra a nossa família, porque vai chover. E por mais que possa ser uma nuvem como de um pequeno, eu tenho certeza que vai chover. A palavra só era loucura até virar chuva. Qual é a chuva que você tem esperado? A chuva que eu tenho esperado. Porque uma vida em adoração não é ver a chuva, mas é agir antes da chuva descer. Vamos ser sinceros. Se já tivesse chovido, era mais fácil fazer a arca. E nós esperamos ver a chuva para adorar. E não é disso o seguinte: eu não. Eu vou adorar mesmo bem sem ver a chuva. Porque eu sei que a chuva vai descer nesse lugar. Existe uma chuva espiritual descendo sobre esse lugar nessa noite. A sua terra está seca, a sua terra não está frutificando, e Deus manda uma chuva serôdia
para que as sementes depositadas nesse solo fértil que é a minha vida e a sua vida comecem a florescer, a frutificar. Eu tenho uma palavra, você também, amém? Então nós vamos adorar antes da chuva, porque a chuva é uma certeza. Noé fez isso. Ponto número 1, não são todos que precisam saber a palavra que Deus te deu, a não ser que existe um momento que ela passe a ser visível. Ponto número 2, a palavra começou a ser visível quando Noé começou a construir a arca. Não tenha medo quando a sua visão começar a aparecer. Ponto número 3, eu estou caminhando para o fim. A adoração, preste atenção nisso. Enquanto eu tomava meu café nessa tarde, Deus falava comigo: filho, a adoração não precisa ser vista, a adoração precisa ser executada. As pessoas não precisam ver o que você fez para estar aqui. Se elas querem viver o que você está vivendo, elas que me procurem no secreto e eu vos mostrarei. A adoração precisa ser vista, meu querido. Nós não precisamos ficar fazendo para que Deus veja. Olha o que eu estou fazendo, Deus. Deus, eu estou fazendo. Eu faço porque eu amo, está sendo visto, é para abençoar alguém. Nós precisamos entender que uma vida em adoração se resume em confiar em Deus. Confiar em Deus. Em Mateus 2. Abre para mim, pessoal, de Mateus 2:10. Eu vou terminar aqui. Mateus 2:10 e 11. Escute algo. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se adoraram, e abrindo seus olhos, adoraram-se e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Preste atenção. Quando eu estou na presença do rei, e eu me prostro, e eu adoro a ele, eu entrego o ouro, porque eu sei que ele é o dono de todo ouro e toda prata. Eu ofereço incenso, porque eu sei que a minha intimidade com Deus é inegociável. E eu dou mirra, porque eu sei que o poder dele habita sobre nós. Sabe o que eles estavam fazendo aqui? Eles estavam dando um recado para Jesus, para que Jesus jamais pudesse esquecer os primeiros presentes que ele ganhou. Sabe o que significa esses presentes? Significa que nós, essa passagem de Mateus 2, 10 e 11, significa que quando Jesus morre, tem alguém comigo aqui essa noite? Quando Jesus morre, o jogo muda. Antes dele morrer, eu vou nele, me prostro, adoro e entrego. No dia que ele morreu, sabe o que ele fez? No dia que Jesus Cristo morreu, ele se prostrou ao Pai. E ele teve o maior ato de adoração de toda a humanidade. Ele morreu por mim e por você. E naquele momento, ele disse o seguinte: eu entrego para toda a humanidade ouro. Não é ouro em barra não, meu querido. É Deus falando o seguinte: eu tenho toda a suficiência para aqueles que creem em mim. Segunda coisa que Jesus Cristo faz na cruz, o incenso. Eu agora entrego para eles incenso. Sabe o que é? Tudo aquilo que eles não podiam mais ter acesso por conta do pecado, agora eles podem. O véu foi rasgado. A intimidade dos meus irmãos agora é livre com meu Pai. E mirra, ele diz o seguinte: eu estou morrendo para que todos pudessem ser curados. Entendeu? O jogo virou. E por que então hoje nós também fazemos o que os reis faziam? Por que eu venho e eu entrego a minha vida em primeiro lugar? Por que eu entrego o meu tempo, o meu talento? Estou vendo um monte de voluntário, todo mundo organizado, coisa mais linda. Por que você faz isso? Por que você dizima nesse lugar? Você oferta nesse lugar? Você vem às 4 antes aqui adorar ao Senhor? Por quê?
Por que que eu faço parte de algum ministério? Por quê? Sendo que Ele já fez tudo por mim. Porque eu amo tanto a Deus, que não existe nada que eu possa fazer que pague tudo aquilo que Ele fez por mim. Eu amo tanto a Deus, que eu decidi queimar minhas carroças, meu passado, meus pensamentos, em prol de um propósito: o Evangelho de Cristo Jesus. E esse Evangelho se dá quando nós entendemos a importância da igreja, a importância de uma vida com Deus. Esse Evangelho se dá quando nós entendemos que nós somente a Ele prestamos culto e por isso estamos aqui no domingo à noite, amém? Isso tudo se dá quando eu e você, dia após dia, passamos a compreender de que Ele não esqueceu de mim nem de você, de que as misericórdias dele se renovaram durante essa manhã. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que falta para você viver uma vida em adoração? O que falta? Talvez até agora eu quero fazer um momento aqui. Você escutou tudo que eu disse, mas você ainda não tomou uma decisão. Escute, essa noite eu quero fazer uma oração diferente. Vou deixar para o pastor fazer no final. Essa oração, se você quer receber Jesus Cristo na sua vida. Mas, mais do que receber o filho pródigo, é deixar de ser o irmão mais velho dentro de casa, que não reconhece o que Deus está fazendo, e quando vê o erro de alguém, não chama mais nem de irmão, assim como aquele irmão fez. Ele falou para o pai: aquele seu filho. Para um novo tempo, nós precisamos de uma nova mentalidade. E a melhor forma de viver isso é tendo uma vida em adoração. Você crê nisso? Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Deixa eu convidar você a fechar os seus olhos onde você está. O culto ainda não acabou, existem coisas de Deus para nós essa noite.